pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Mariana Márcico. Arnaldo Cordeiro. Que a gente vai fazer, vamos contemplar, tem alguns temas que pediram pra gente falar um pouquinho, tá? Esse é um tema legal que a gente acabou de analisar um caso aí, a Mariana. Perda da qualidade de segurado. O que é a perda da qualidade de segurado? É quando o segurado, ele não tem mais uma relação jurídica com o regime geral da Previdência Social. E quando isso acontece? Daí vai depender, né, gente? Vai depender do tipo de filiado, tudo isso, né? Então, em regra geral, contribuinte individual, 12 meses. Quem recebe auxílio doença ou benefício por incapacidade, 12 meses. Quem presta serviço militar, 3 meses. Segurado facultativo, 6 meses. Tá? Daí tem as prorrogações da perda da qualidade do segurado, né? O que é a prorrogação? O segurador ele perde a qualidade, só que há um plus para ele. Exemplo, o segurado ele é contribuinte, estamos falando dos segurados obrigatórios, tá? O empregado, ele é empregado, ele recebe seguro-desemprego, além dos 12 meses iniciais, é prorrogado por mais 12 meses. E caso o segurado, agora estamos falando dos segurados obrigatórios, ele tenha mais de 120 meses ininterruptos, sem perder a qualidade de segurado, ele recebe um plus de mais 12 meses, tá? Então, assim, na via administrativa, para quem cabe isso, tá? Em relação ao desemprego, comprovar o desemprego o empregado, porém o decreto ele mudou, não sei se vocês viram o decreto ele abre uma possibilidade para o contribuinte individual, se ele comprovar que ele está desempregado, tá? Agora, não sei como o INSS está entendendo isso, nunca tivemos um caso assim. Tem aquele Cine, né? Aquele cadastro, que a pessoa faz o cadastro para poder falar que está procurando emprego. Para mim, eu entendo que serviria também para o contribuinte individual. Em relação ao desemprego, esses 12 meses é só para os segurados obrigatórios, tá? Facultativo não entra. Eduardo, referente a esse ponto dos 12 anos ininterruptos, 120 meses. 120 10 meses, anos. 10 anos. Você poderia dar um exemplo para nós? Tipo assim, a pessoa não precisa trabalhar 10 anos na mesma empresa. Ela pode, por exemplo, trabalhar 8 anos numa empresa, ficar 2 meses desempregado, depois trabalhar mais 2 anos, ela não vai perder a sua qualidade, né? E em categoria diferente. A gente estava analisando agora, ela teve vários registros, né? Inúmeros registros. Não precisa ser um registro só com 10 anos. Mas acontece que esse que a gente estava analisando, ela perdeu a qualidade de segurado. Aí não conta. E você pode, exemplo, em 2012 ela trabalhou, entrou numa empresa, em 2008. Em 2012 ela sai dessa empresa e recebe seguro-desemprego, tá? Então vamos supor que ela recebe seguro-desemprego e em 2014 ela volta a trabalhar. O seguro-desemprego, ele serve, nesse caso, para manter a qualidade segurada. Ou seja, então, mais né? Que ela ficou 2 anos sem trabalhar, continua ininterrupto esses 120 então, meses. O que não pode acontecer é ela perder a qualidade de segurado. Entendeu? Independentemente de categoria. Então a gente frisar bem que não precisa ser 10 anos, no exemplo, na mesma empresa. Não. Só não pode perder a qualidade de segurado nesse período. É que na realidade tipo assim, é um tema muito, muito complexo, né? Certo? É tratar de pontuação. Pontuar, né? Igual prorrogação, tudo isso. E outra coisa, não é 12 meses, né? Na verdade é 14 meses, porque é o mês subsequente do contribuinte individual. Quer ver um exemplo clássico? Vamos supor que o segurado, a última contribuição dele foi em janeiro de 2021. Tá? Então, até quando ele manteria a qualidade de segurado como contribuinte individual? Ele manteria a qualidade de segurado até 15 de fevereiro de 2022. Então, seria... qual que é o termo inicial? O mês subsequente, o mês seguinte. Então, é fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, até dia 15 de março do mês seguinte... ele manteria a qualidade de segurado. O facultativo, conta a competência fevereiro. E o facultativo não é 6 meses, seriam 8. Então conta da mesma forma. Lembrando, você pode fazer os recolhimentos em atraso, o caso que nós estávamos tratando, desde que você faça dentro do período de qualidade de segurado. O nosso caso era o seguinte: em março, o segurado pagou com uma contribuição como facultativo, pagou em dia como facultativo. E agora em agosto ela vai sofrer uma cirurgia, ela já perdeu a qualidade de segurado. Então, você pode pagar abril, maio, junho, julho e agosto? Você pode. Por quê? Porque a primeira foi paga em dia em março. Tá? Então, quando ela perde a qualidade de segurado? Nesse caso, março,
abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ela perde a qualidade segurada dia 15 de novembro de 2023. Então, como a primeira foi paga em dia, essas outras que ela vai pagar em atraso, considera como se fosse em dia. Ela recebeu benefício até agosto de 2021. 21 dela perde a qualidade segurada. Ela não tinha pago nenhuma e ela pagou em março outra, em dia. Tudo vai depender da primeira paga em dia, para você restabelecer a qualidade segurada. Então, nesse caso, como ela precisa de 6 meses, que é a metade do auxílio-doença, né? Então, nesse caso, ela pode fazer o recolhimento. Esse tema de perda de qualidade segurada é um tema que quem vai militar na área de benefícios por incapacidade tem que dominar isso daí muito. Porque, na realidade, o que se foca no benefício por incapacidade são duas siglas, DI, data do início da incapacidade, e DIB, data do início do benefício, DID, data do início da doença, tá? Você pode estar doente, mas não incapaz para o trabalho. Às vezes o INSS constata que você tem uma doença, mas você não está incapacitado para o trabalho. Então, assim, exemplo, você está indo, o segurado te procura hoje, o cliente fala assim, olha, faz 4 anos que eu não recolho, hoje eu estou precisando de um auxílio doenças. Você vai lá, o histórico do segurado, lá no CNIS, pega os relatórios médicos, e você percebe que ele ficou afastado desse benefício, tá? E depois foi indeferido, né? Ele não entrou não foi atrás do benefício. O que você pode ver? Se for a mesma CID, se for a mesma doença, é interessante entender quando é a data do início da incapacidade. Por quê? Porque se a DI for naquele período que ele tinha qualidade segurada, ele tem direito ao benefício. Agora, o efeito financeiro é daqui para frente. Mas, porém, a DI habilita ele a receber um benefício. E principalmente comprovar também o agravamento da doença, né, Edu? Isso é importante. Quando você perde a qualidade segurada, daí você filia no INSS, né? Você entende que você fez uma filiação já portando uma doença, daí como que você faz para desconsiderar isso? Quando ele filiou-se, o INSS, ele tinha doença. Só que houve uma progressão, né, nessa doença. O agravamento da doença para não dar pré-existência. Então, Eduardo, uma orientação que você dá para os ouvintes aí que estão acompanhando seria o quê? A primeira coisa que fazer é determinar qual tipo de segurado que é. Tem que definir o filiado. Definir o filiado e depois você vê a qualidade de segurado dele, você utiliza as regras, né? Lembrando sempre, excluindo aí, vamos excluir aí o empregado doméstico, que são presumidas, né, as contribuições. Vamos pegar aí também o contribuinte individual, prestador de serviço, que é presumidas as contribuições, o empregado e o avulso. Agora, quando você vai operar em relação ao contribuinte individual, benefício por incapacidade e o facultativo, você tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, inclusive MEI. Por quê? Porque, primeira coisa, você tem que trabalhar com a primeira paga em dia, tá? Em cima disso, você consegue montar a sua melhor estratégia. Porque não adianta nada recolher retroativo, recolher atrasado, se não tiver com a primeira paga em dia, não vai contar. Agora, uma coisa engraçada, está ocorrendo muito indeferimento em relação a auxílio-doença e salário maternidade. Por quê? Porque depois da emenda constitucional, se você recolher, né, ou a contribuição que você presta é menor que o salário mínimo, você tem que complementar. O que está acontecendo? O INSS não está dando oportunidade ao segurado de fazer a complementação. Então, assim, antes de fazer um requerimento, já analisa se é passível de complementação. Já vou dar uma dica para vocês. Em razão da pandemia, as empresas elas fizeram aquele plano, né, do governo. Então, algumas empresas teve redução de jornada, algumas empresas o governo pagou, não tem contribuição. Então, analisa o CNIS, porque geralmente começa a partir de abril de 2020 e vai até 2021, tem meses que não tem contribuição ou contribuição inferiores. Os meses que não tem contribuição não é considerado, você pode descartar. Agora, os meses que houver pelo menos 1 centavo de contribuição, você pode complementar ou aglutinar, ou utilizar de outras, né? Tem um prazo específico? Não tem prazo. Tá? Mas você tem que usar as contribuições do ano, assim, se você for utilizar alguma contribuição, tem que ser do mesmo ano civil. Exemplo, se você tem contribuições de mês de 2022, 2020, tá? A menor,
e você tem contribuições de 2022 acima do... Você não pode utilizar 2022, tem que ser do mesmo ano. Você pode, exemplo, o abril de 2020, só que a março de 2021 bateu o teto. Você pode usar a março de 2020 para completar abril de 2020. Você não pode usar março de 2020 para complementar utilizar para março de 2021. Tem que ser no mesmo ano civil. Eu vejo também assim uma dificuldade das pessoas entenderem o MEI. Então a gente analisa o MEI, e o MEI é emblemático. Por quê? Porque sempre recolhe errado. E eu sempre falo, a primeira que se você for orientar seu cliente, a primeira coisa que você tem que falar para ele, deixar muito bem claro, primeira tem que ser paga em dia. Porque se não for a primeira paga em dia, aí vai dar um trabalho total para você. Um caso referente a MEI, foi interessante vocês comentarem. Eu estava pesquisando na internet e eu vi o seguinte caso. A pessoa pagou a primeira MEI em dia. Ficou 4 anos sem contribuir. Ela pode recolher todos esses 4 anos atrasados? Ela pode. Vai contar como carência? Não. E a qualidade de segurado dela? Então, agora tem a normativa e a portaria, ela trouxe essa possibilidade. Tem que tomar muito cuidado, tá? Benefícios, contribuições em atraso contribuições em atraso é assim. Elas têm que servir para alguma coisa. Tempo de contribuição. Ela tem que servir para alguma coisa. Ela serve para quê? Para tempo de contribuição, dependendo do benefício, né? Tem alguns benefícios que não podem ser utilizados. E para manter a qualidade de segurado. O problema é o seguinte: manter a qualidade de segurado é diferente de você ter carência. Existem benefícios que têm carência. Então, para carência não vai contar. Para manter a qualidade de segurado, vai. Exemplo, o segurado ele só tinha 5 contribuições. Ele fez os recolhimentos em atraso. Hoje ele tem qualidade de segurado? Ele tem, mesmo sendo em atraso. Ele tem carência? Se essa doença não foi isenta de carência, ele não tem. Então, assim, nos casos de pensão, o cara recolheu, exemplo, 5 anos atrás e veio falecer, né, no ano seguinte. E nesse caso, vai ser contado para manter a qualidade de segurado? Sim. Tá? Por quê? Porque é isento de carência. Então, tem que prestar atenção. Quando é isento de carência, né, você pode fazer esses recolhimentos em atraso. Agora, mas se depender de carência, isso não vai ser possível. Entendi. É bem interessante. E é estranho, né? Porque fala que serve para manter a qualidade de segurado. E aí, esse recolhimento em atraso serve para restabelecer a qualidade de segurado? Para restabelecer, não. Por quê? Porque fala que a partir do momento que se você perdeu a qualidade de segurado, mesmo normativa, ela fala que começa a contar a primeira paga em dia. Então, assim, é muito confuso. Tem que tomar muito cuidado e analisar o caso concreto. Porque se for nessa daí, vamos dar um exemplo, 4 anos, são 48 contribuições. Já precisa você pagar, isso aí é um valor significante, né? Inclusive, o Eduardo tem um curso, né, de recolhimento em atraso. Muito bom, hein? Mas eu falo para vocês, eu acho que, inclusive, a gente ontem fizemos a live, e toda semana que a gente faz a live, geralmente tem alguma coisa sobre recolhimento em atraso. Eu acho que é um dos assuntos mais difíceis. Por quê? Porque, assim, principalmente quem quer benefício, né? Você manda recolher atraso, depois não entra, tem uma regra específica de recolhimento em atraso. Olha a sua responsabilidade, né? Do advogado, o previdenciarista mandar recolher em atraso, faz a guia, muitas vezes é um valor alto e não conta. Fazer, rever ainda. É verdade. Mas então tá, agora a gente vai encerrando por aqui e a gente aceita ideias, sugestões, né, Eduardo, dos próximos temas. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.